Fala galera, tudo bom com vocês? Bruno da Stock Car 96. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como tirar essas marcas do carro. Você aí, já foi sair da garagem da sua casa, ralou o carro na parede ou no portão, ou deixou seu carro parado em algum lugar e de repente do nada apareceu um ralado do lado? Então hoje, se você não quer levar o seu carro, fazer uma funelaria, de repente ter que trocar o para-choque, fazer uma repintura no para-choque, quer fazer esses reparos pequenos, fica comigo até o final, que eu vou te ensinar uma forma muito fácil, muito econômica de fazer a remoção dessa imperfeição e melhorar muito o aspecto do seu para-choque. Lembrando, não é uma repintura, não vai ficar 100%, porque muitas das vezes agride-se até a pintura por baixo, né? Que nem esse caso, ele já está bem danificado. Vou mostrar de perto para vocês, mas a gente vai melhorar muito o aspecto, vai ficar muito bom. E depois eu deixo no final um comparativo do antes e do depois para vocês verem o resultado desse incrível trabalho que eu vou mostrar para vocês. Ó, galera, mostrar para vocês de perto como é que tá. O ralado ele não tá muito fundo nas partes de cima, mas tá bem fundo aqui. Inclusive, ó, deixa eu dar o foco aqui para vocês verem. Inclusive essa parte de baixo, ele já danificou bastante, ele ficou bem fundo. As demais partes aqui, ó, são todas aspectos de outra tinta. A gente percebe que aqui não é tinta de carro, tá? Então provavelmente tenha sido uma parede, tenha ralado alguma coisa assim, de repente na hora de manobrar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar nivelar o máximo possível aqui, com uma abrasividade eu vou mostrar para vocês, e vamos tentar fazer o polimento para corrigir essas imperfeições e melhorar o aspecto. Então galera, para a gente começar, vou mostrar rapidamente o que a gente vai usar. Para nivelar primeiramente a gente vai usar aqui lixas d'água, tá? Existem vários tipos de lixa, eu indico usar a menos abrasiva possível. Nesse caso eu tenho aqui 1200, 1500, 2000. Quanto maior a granulação que a gente chama da lixa, menos agressão a gente vai fazer. Em consequência, quanto menos agressão a gente demora mais para nivelar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar 1200 primeiro e depois uma 2000. Eu poderia usar uma 2500, uma 3000, uma 5000, até porque quanto maior ele vai dar mais acabamento e agredir menos, né? Bem resumindo do lixamento é isso. Quanto maior a granulação da lixa, menos agressão ela faz. Ela proporciona o melhor acabamento para a hora que a gente fizer o polimento, a gente conseguir retirar mais fácil o risco. Então nesse caso aqui, a gente vai fazer com a 1200 e depois com a 2000. A gente vai usar um taco, tá? Para poder deixar ela nivelada aqui. Se você não tem um taco de borracha, alguma coisa, sempre procura alguma coisa plana, alguma superfície plana. Evita coisa muito rígida, para não acontecer de escapar ou de cortar a lixa aqui, ó, e acabar riscando o carro. Mas sempre procura alguma coisa plana para você conseguir nivelar 100%. Pode até ser com a mão, não tem problema. O único problema é que você não vai conseguir nivelar por igual, porque a pressão que você põe no dedo, às vezes não vai estar em cima do risco por completo. Então, sempre indico usar um taco. Então, como é lixa d'água, a gente vai usar um borrifadorzinho simples com água para poder umidificar aqui a região. Um outro lembrete, galera, para fazer o lixamento, ou polimento que seja, eu indico que vocês isolem as áreas próximas. Nesse caso aqui, como é uma parte pequena, ó, esse carro a gente vai polir ele inteiro, porém eu deixei sem isolar para vocês verem aqui. Tudo bem que não vai pegar porque tem essa quina aqui, mas isola, tá? Para não ter problema, isola a parte de plástico, para não correr o risco de você de repente passar a lixa sem querer ou a máquina e acabar danificando a peça. Então vou isolar essa área aqui, depois a gente continua falando do que a gente vai usar para fazer o serviço. Teoricamente aqui embaixo não precisava, mas a gente isolou para não correr nenhum risco. Como não é uma repintura, nada, a gente não precisa fechar totalmente a peça, é mais para não correr o risco de danificar. Dando continuidade. Feito o lixamento, galera, o que a gente vai usar? Ou uma massa de polir para cortar o risco, né? Então a gente precisa de um abrasivo mais forte. Lembrando, precisa fazer a descontaminação da pintura aqui,
Não nesse caso, porque a gente vai usar uma lixa, então a lixa já é abrasiva, ela já vai nivelar a pintura, já vai tirar todos os resíduos que tem. Mas a peça tem que estar limpa, seca, não estar exposto ao sol para poder fazer esse trabalho, tá bom? Então não precisa fazer uma descontaminação da pintura porque a gente vai lixar. Massa de polir ou um composto polidor de corte, a gente pode usar para fazer nivelamento aqui. Pode fazer um lustro depois, pode passar uma cera depois, no caso aqui, ó, tem uma cera para a gente passar proteção. No intervalo entre composto polidor ou massa de polir para cera, uso o Revelax para tirar o excesso de produto que fica aqui e, logicamente, panos de microfibra a gente vai usar aí no processo. Então, vou passar o vídeo agora com todas essas etapas, vou passar rápido para não ficar muito extenso. Vocês vão ver aí como que vai ficar essa marca aqui, como que a gente vai deixar o aspecto do antes e do depois. Vocês vão ver como vai melhorar muito. Ó, galera, feito o lixamento localizado aqui, ó, a gente notou que essa parte aqui, ela já tá bem fundo, ó, então normalmente já não vai sair mais, só com uma micropintura ou uma repintura. Mas as demais áreas, ó, ela ficou bem opaca porque a gente nivelou. E aqui se trata de plástico. A gente não pode agredir muito, não pode esquentar muito, então tem que tomar muito cuidado com o plástico. Normalmente para-choque eles são de plástico, né? Então tomem muito cuidado quando vocês forem fazer esse processo. Se não sabe fazer, é importante gastar um pouquinho mais e levar um profissional que saiba fazer. Mas não tem segredo, galera. É um processo muito econômico, depois no final eu vou explicar para vocês. E mais ou menos quanto que gasta para fazer isso. Porém, esse é o resultado do lixamento, ó. Agora que a gente vai entrar com o polimento para poder tirar esses riscos aí. Então, galera, vou mostrar para vocês aqui, ó, só com o processo de corte, praticamente saiu 100%, ó. Só ficou essa parte aqui, ó, que ela foi mais danificada. Nesse caso, entrando com uma micropintura ou uma repintura mesmo, não vai sair, ela tá bem, ó, ela já tá bem funda. Olha como melhorou o aspecto daquele raladão lateral que tava. Você imagina se fosse um ralado maior, dava para fazer o mesmo trabalho. Agora, se você quiser passar um outro produto de refino, pode também, é o ideal. Como aqui já saiu 100% com a massa de polir, eu já vou aplicar direto a proteção, tá? Mas o ideal é você fazer um refino, um lustro, seguir todas as etapas aí para ter um melhor acabamento, beleza? Pode deixar dessa forma ou pode fazer as etapas do polimento, aí fica a critério de vocês ou de como ficou a peça, né? Aqui ela praticamente zerou. Ela nivelou aí, igual. Exato. Então, galera, agora aqui, ó, a gente já finalizou. Saiu todos aqueles risquinhos que estavam aqui em cima. Já não tem mais. Ficou só alguns bem mais fundos, vou mostrar mais perto para vocês verem, ó. Não sei se vai pegar direito, mas se você olhar bem no fundo tem os riscos, que eles estavam mais fundos mesmo, que daí já ultrapassou o verniz, não tem como a gente remover, ó. Mas a gente melhorou o aspecto e já tirou aquele ralado, melhorou muito.
Então galera, vocês viram no comparativo como que melhorou o aspecto com um simples processo que a gente fez? Eu queria falar para vocês então aquilo que eu comentei no início. É um processo econômico. Por que é um processo econômico? Porque você pode fazer manualmente. Bruno, eu preciso ter uma máquina igual você usou para poder polir? Não, você pode polir na mão. O problema de polir na mão é que às vezes você não consegue, com a mesma pressão, se for um pedaço muito grande, nivelar corretamente. A máquina ela faz esse trabalho, entendeu? Então, na máquina, o serviço, teoricamente, ele fica melhor. Então, eu indico usar a máquina. Se você não tem a máquina, for um espaço pequeno, não tem problema, você vai conseguir também. Então, você pode fazer manualmente usando uma estopa ou um aplicador de microfibra. Utilize flanelas de microfibra para fazer o acabamento. Então, isso é muito importante você ter para cuidar do carro. Então, normalmente, se você for procurar uma flanela de microfibra, ela varia de 5 a 15 reais, aí, dependendo da região. Outro produto que a gente vai estar utilizando é o álcool isopropílico. No caso, a gente usou aqui o Revelax, né, que é uma mistura de álcool isopropílico que a gente usa para poder fazer a remoção dos resíduos. Se você não tem também, faz a limpeza da peça, depois espera secar novamente e aplica a cera protetora. Falando de lixas, as lixas, a granulação dela, quanto maior, ela é um pouco mais cara, mas varia aí de R$5 até R$30. Então, se você somar tudo isso, você vai ter um gasto aí médio de R$50 para poder resolver ralados, né? Porque você pode usar mais vezes. Então, se você tem um equipamento desse em casa, ralou o carro, aconteceu alguma coisinha, você vai conseguir resolver. De repente você não precisa fazer uma repintura ou uma substituição de alguma peça. Você consegue, na sua casa mesmo, resolver isso daí. E se você tem um lava-rápido ou uma estética automotiva, quer fazer esse tipo de trabalho para melhorar, de repente, alguma peça de algum cliente que você tem aí, manda bala que eu tenho certeza que seu cliente vai ficar muito surpreso com isso. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, já se inscreve no canal, já deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário se você faz um processo diferente ou já viu fazer de alguma forma diferente, pra gente cada vez mais conseguir colocar conteúdo que agregue valor para vocês aí. Então, meu muito obrigado galera e até a próxima!